Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023, hoje é dia de São Frumêncio. Antes da oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa disse: do amor a Deus aprendemos a servir o próximo, como Madre Teresa de Calcutá. Reportagem de Andressa Coledo, Vatican News. Neste domingo 29 de outubro, o Papa Francisco enalteceu o Evangelho do dia, Mateus 22, 34 a 40, sobre o maior dos mandamentos, tanto na homilia da missa de conclusão do Sínodo dos Bispos, na Basílica de São Pedro, quanto na alocução que precedeu a oração mariana do Ângelus. Aos fiéis na Praça São Pedro, o pontífice afirmou que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis um do outro e refletiu sobre dois aspectos dessa realidade. O primeiro sobre o fato de que o amor ao Senhor, vindo em primeiro lugar, acaba nos lembrando que Deus sempre nos precede, nos antecipa com sua infinita ternura, assim como acontece quando a criança aprende a amar no colo da mãe e do pai, e nós o fazemos nos braços de Deus, recordou Francisco. Do amor a Deus aprendemos a nos doar ao próximo, e tudo começa com Ele. Você não pode amar seriamente os outros se você não tiver essa raiz, que é o amor de Deus, o amor de Jesus. E assim, continuou o Papa, chegamos a um segundo aspecto que decorre do mandamento do amor, o amor ao próximo. Significa que, ao amarmos nossos irmãos, refletimos como espelhos o amor do Pai. Refletir o amor de Deus, esse é o ponto. Amar Ele, a quem não vemos, por meio do irmão que vemos. Foi quando Francisco citou Santa Teresa de Calcutá sobre a resposta dada a um jornalista quando perguntou se tinha a ilusão de mudar o mundo com a sua obra, e ela respondeu: nunca pensei que pudesse mudar o mundo, só tentei ser uma gota de água limpa na qual o amor de Deus pudesse brilhar. Foi assim que ela, tão pequena, foi capaz de fazer tanto bem, refletindo como uma gota o amor de Deus. E se às vezes, olhando para ela e para outros santos, chegamos a pensar que eles são heróis inimitáveis, pensemos nessa pequena gota. O amor é uma gota que pode mudar muitas coisas. E como se faz isso? Dando o primeiro passo sempre. Às vezes não é fácil dar o primeiro passo, esquecer as coisas, dar o primeiro passo. Vamos fazer isso. Esta é a gota, dar o primeiro passo. O Papa Francisco, ao finalizar a reflexão sobre o amor de Deus, invocou Nossa Senhora para ajudar a viver no cotidiano esse grande mandamento, convidando os peregrinos na Praça São Pedro a um momento de pausa e reflexão, ao se questionar. Sou grato ao Senhor que me ama por primeiro, eu sinto o amor de Deus e sou grato a Ele, e procuro refletir seu amor, eu me esforço a amar os irmãos, a dar esse segundo passo. Notícias da Igreja Católica. Logo após o Ângelus deste domingo, o Papa pediu para o cessar-fogo na Terra Santa, sobre corredores para ajudas em Gaza e libertação de reféns. Reportagem de Salvatore Cernúdio, do Vatican News. Que ninguém abandone a possibilidade de parar as armas. Cesse o fogo, parem. A guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre. É um apelo premente, mais um lançado desde a eclosão do conflito na Ucrânia e agora com o drama que se desenrola na Terra Santa que o Papa pronuncia da janela do Palácio Apostólico. Após a catequese e a oração mariana do Ângelus deste domingo 29 de outubro, Francisco se dirige aos cerca de 20 mil peregrinos presentes na Praça de São Pedro e a todos os que estão conectados no mundo para agradecer aqueles que em tantos lugares e de diferentes maneiras se uniram ao dia de oração, jejum e penitência que ele mesmo convocou para sexta-feira, 27 de outubro, implorando a paz no mundo. Não desistamos, continuemos a rezar pela Ucrânia e também pela grave situação na Palestina, em Israel e pelas outras regiões em guerra. O Papa volta seu olhar para a faixa de Gaza, onde a situação está se tornando mais desesperadora a cada hora e onde cerca de 8 mil pessoas morreram desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Francisco renova o pedido já expresso nos últimos dias durante o Ângelus e a audiência geral. Em Gaza, em particular, deixem espaços para garantir a ajuda humanitária e que os reféns sejam libertados imediatamente.
que ninguém desista da possibilidade de parar as armas, pede o Papa, como que para revigorar a esperança de que uma solução diferente para o conflito seja possível. Em seguida, cita o padre Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa em Jerusalém, que falou recentemente em um programa católico de TV na Itália. O pontífice o ouviu dizendo: cessem o fogo, explica Francisco ao finalizar. Nós também, com o padre Ibrahim, dizemos: cessem o fogo. Parem, irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre. Notícias da Igreja Católica. Na missa de encerramento do Sínodo da Sinodalidade, o Papa Francisco disse que talvez tenhamos de verdade muitas e belas ideias para reformar a Igreja, mas lembrou que adorar a Deus e amar os irmãos com o seu amor, esta é a grande e perene reforma. O Papa Francisco celebrou a missa de encerramento da 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Sínodos dos Bispos, ontem às 10 horas na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa ficou à direita da nave central da Basílica, ao lado da escultura em bronze de São Pedro. A missa foi celebrada pelo secretário-geral do Sínodo, cardeal Mário Grecchi. Quase 5.000 pessoas estiveram presentes na Eucaristia, entre as quais bispos, religiosos e leigos que participaram do Sínodo da Sinodalidade, iniciado no dia 4 de outubro. O Papa então destacou que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro e também importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Partindo desta ideia, o Papa advertiu que o princípio e fundamento é amar a Deus. Não está nas nossas estratégias, nos cálculos humanos, nem nas modas do mundo, mas no amor a Deus e ao próximo. É aqui que está o coração de tudo. O Papa Francisco disse que Deus é amado através da adoração e do serviço. A adoração é a primeira resposta que podemos oferecer ao amor gratuito, ao amor surpreendente de Deus. A maravilha própria da adoração é essencial na Igreja, sobretudo neste tempo em que perdemos o hábito da adoração. O Papa Francisco pediu para dedicar tempo à intimidade com Jesus, bom pastor, diante do sacrário, e destacou que não existe experiência religiosa que seja surda ao grito do mundo. Falou de uma verdadeira experiência religiosa. Não há amor a Deus sem envolvimento no cuidado do próximo, caso contrário corre-se o risco do farisaísmo. Talvez tenhamos de verdade muitas e belas ideias para reformar a Igreja, mas lembremos-nos: adorar a Deus e amar os irmãos com o seu amor, esta é a grande e perene reforma, disse Francisco. Notícias da Igreja Católica. No sábado, 28 de outubro, por volta das 21h30 hora de Roma, a Santa Sé publicou o relatório de síntese da primeira sessão do Sínodo da Sinodalidade, um documento de 42 páginas que reflete as conclusões do trabalho realizado durante esta primeira sessão, que começou em 4 de outubro. O documento está dividido em 3 partes: o rosto da Igreja Sinodal, todos os discípulos, todos os missionários e tecer laços, construir comunidade. Há também uma sessão final intitulada Para continuar o caminho. Cada um destes temas está dividido, por sua vez, em diferentes seções, nas quais são indicados os pontos de convergência, bem como as questões a abordar e as propostas. Notícias da Igreja Católica. A Virgem Maria esteve presente na encarnação, no nascimento, no primeiro milagre, na paixão e morte de Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo junto com os apóstolos em Pentecostes e hoje continua participando da história da salvação, levando todos os fiéis ao seu Filho. O National Catholic Register propõe 10 razões para amar a Mãe de Deus, porque quanto mais se recorre a ela, mais se pode ajudar o ser humano no seu caminho ao céu. Primeiro, amar Maria agrada a Deus. Segundo, é um exemplo de humildade. Terceiro, é uma maneira de imitar Jesus. Quarto, é uma forma de imitar os santos. Quinto, Maria é a intercessora por excelência. Sexto, é bíblico incluir Maria. Sétimo, é histórico. Oitavo, Deus continua nos entregando a sua mãe. Nono, o rosário é uma arma poderosa. E 10º, Maria é justa. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.